Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Hoje estamos aqui com o nosso amigo engenheiro, o Alisson Augusto. Ele é da Energius, ele é formado pela FGV, ele é especialista em energia fotovoltaica. A experiência do cara, gente, é de 10 anos de mercado, o cara conhece tudo, o cara vai falar tudo sobre fotovoltaica aqui, hein? Vocês podem ter certeza que hoje vai ser um papo descontraente, ou seja, aqui sempre tem um assunto mais relevante do que o outro, ou igual. Então vamos se preparar aí para a gente se conectar e falar um pouco sobre energia fotovoltaica. Tudo bem, Alisson? Seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu espero que eu consiga contribuir, agregar aí no seu podcast. Com certeza, pessoal, porque aqui, cada dia que passa é um assunto mais interessante que o outro. E não percam os próximos episódios, hein, pessoal? Porque vai vir aí um casal sensacional, é o Capitão Diniz e a sua esposa. Vai vir aqui para falar um pouco sobre a vida da Polícia Militar. Cara, é um casal que eu conheço há muitos anos, que é sensacional e vale a pena a gente seguir esse pessoal aí, porque em termos de Secretaria de Segurança Pública, o pessoal conhece muito, e nós vamos falar muito aqui sobre esporte, nós vamos falar sobre a Polícia Militar, nós vamos ter um conteúdo aqui bacana no podcast do Roquete. Então, pessoal, nosso episódio de hoje, nós vamos falar hoje sobre energia solar, o futuro da energia solar no Brasil, né, Alisson? Porque o que nós temos aí, quantos por cento que nós temos hoje de energia fotovoltaica instalado na nossa região centro-oeste, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, o Alisson vai dar um pouquinho aqui para nós, trazer um pouco de conhecimento aí sobre a energia fotovoltaica aqui na nossa região centro-oeste e como é que tá as instalações de energia pelo Brasil, porque afinal de contas, né, Alisson, a gente pensa assim, né? Vamos comprar umas placas, vamos comprar uns inversores, vamos colocar em cima do telhado, vamos gerar energia para a gente vender para a Equatorial. E o sistema não é assim, né, Alisson? Sim. Existe toda uma normativa para você chegar a colocar esses painéis em cima do telhado da sua casa, como se diz, para funcionar e você gerar energia para ser acreditado na sua conta. O Alisson hoje vai vir aqui hoje e vai explicar isso para nós. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso podcast do Roquete com o patrocinador oficial Alex Shop, o Shop da Variedade, e Roquete Materiais Elétricos, Mark Service Montagem Elétrica. Pessoal, então nós estamos aqui hoje com o Alisson, ele é engenheiro, eletricista formado pela FGV, o cara é expert em sistema fotovoltaico, vai dar uma palhinha para nós aqui a respeito de energia fotovoltaica. O Alisson, pode ficar à vontade, fala um pouco sobre a sua carreira profissional, de onde você veio, o que você faz, porque esse cara aqui, ó, eu conheço ele lá de dentro do BNI. Nosso grupo é o BNI Conquista. Esse cara aqui, ele vende e faz muito negócio no nosso grupo, porque o nosso grupo já fala, conquista. Então nós estamos lá para conquistar o mercado, e esse cara aqui vende muito lá dentro lá, e é um dos caras promissor do nosso grupo lá. É o cara que toda vez que ele gera um ANF lá, quando eu gero um ANF de R$1.500, R$2.000, esse cara aqui gera NF lá de 30, 40, 50, 100 mil, 140 mil. Parabéns, Alisson. Obrigado. Não, legal. Esse negócio do solar é bacana. Eu comecei lá em 2015, quando eu comecei a mexer com esse negócio, tudo era mata ainda no solar. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, em 2015 você tinha mais ou menos aí 40 mega instalado, era muito pouco. Hoje a gente tem aproximadamente aí 20 GB. 20 GB. Esses 20 GB que você quer dizer aí, dá quantos por cento hoje de energia instalada no Brasil? No Brasil, cerca de 20%, quase 20% da energia gerada no Brasil hoje é por fonte solar. Hoje a matriz energética brasileira ainda é uma matriz hídrica, que são as hidrelétricas. Em torno de 50% ainda da geração do país é através de hidrelétrica. Isso acontece porque o Brasil é muito abundante em água, é muito disponível. Essa fonte é uma fonte que para nós foi muito segura por muitos anos. Mas a gente tem visto aí que o regime das chuvas ele tem mudado. Né? E a gente sente muito esse impacto
principalmente porque a chuva ela demora mais a chegar, às vezes ela chega mais espaçada, quando vem aquela chuva muito forte, muito concentrada e devasta tudo. E aí foi criando também novas necessidades para industrializar o país, que hoje as nossas fontes de energia elas já quase não são suficientes. E nessa figura surgiu as eólicas, surgiu a solar, surgiu a biomassa. E hoje essas fontes, que a gente chama de fontes alternativas, elas estão representando aí em torno de 35%, 40% da geração de energia do país já. Então isso faz com que a gente dependa menos da hidrelétrica e menos desse regime de chuvas. Aí, por exemplo, agora nós estamos no mês de setembro, né? Tá ativa a bandeira tarifária. A bandeira tarifária está acrescentando em cada quilowatt-hora na conta de energia 8 centavos. Então faz com que uma conta de energia média aumenta 10% quando você tem uma bandeira vermelha, que é o que está agora. Aí só para explicar um pouquinho, a bandeira tarifária ela acontece porque justamente as fontes hídricas, as fontes de geração, que são mais baratas, não estão conseguindo gerar toda a energia demandada pelo país. Então está consumindo mais energia do que está conseguindo gerar agora. Aí você tem que acionar outras fontes de geração, fonte térmica, fonte nuclear, outras fontes que são mais caras. E aí por serem mais caras para serem geradas, esse custo ele tem que ser repassado na tarifa. Tem que fazer lá, ficou, sei lá, 10% mais caro. Aí refaz a conta, rateia para todos os consumidores e aí vem através da bandeira tarifária. Então, nesse sentido, o solar é muito interessante, porque quando você gera a sua própria energia, você também compensa na bandeira tarifária. Então, você não fica lá dependendo, vai ativar a bandeira, vai ficar 10% mais caro, eu vou pagar mais caro. Não, com solar você não tem esse problema. Falei um pouco disso, eu queria só fazer um contexto histórico de como é que está o solar no Brasil, para onde que vai, porque em 2015, como eu falei, lá no começo não tinha quase nada de instalação de energia solar. Aí chegou uma resolução normativa, 482, que trouxe segurança para você instalar energia solar, porque até então você não sabia, vou instalar, vou vender, não vou vender, vou compensar, não compensa, posso mandar para outro lugar. Então não tinha muito bem estabelecido como que seria. Você vai instalar porque você é um cara disruptivo, um cara que aposta em tecnologia e tal, etc. Mas aquela massa de clientes, os 95% dos clientes, não instalava porque não sabia como que era. Então, com essa resolução normativa, foi criada e começou a ter as primeiras instalações. A partir daí, 2016, 2017, foram chegando mais distribuidores, mais fabricantes no Brasil, assim, tudo chinês, porque 90% do mercado hoje, 80%, 90% do mercado do solar é China, porque eles dominam a cadeia produtiva, desde recebem, por exemplo, a matéria-prima do Brasil, que é abundante em matéria-prima para o solar, beneficia porque eles dominam a cadeia de produção, fábrica e custo baixo. Ou seja, Alisson, sai daqui a matéria-prima, vai para a China tem toda uma cadeia de produção e depois volta aquela matéria-prima mais cara para nós. Pessoal, isso aí, o cara entende mesmo, né? Porque pra você ver, aí depois tem uns caras aí que são contra os chineses, que tudo é chinês, vacina chinês, fala mal dos chineses e os carros estão sendo invadidos pelos chineses. Carro elétrico, né, Alisson? Os carros mais baratos que tem no Brasil chama-se chinês, né? Então os produtos tudo é chinês. Então o que acontece, pessoal? Nós brasileiros, nós temos que parar um pouco com essa bobeira. Chinês não é bom. Cara, tudo sai daqui. A matéria-prima, os caras têm a tecnologia lá, tem a mão de obra, porque lá a mão de obra é diferenciada, os caras lá trabalham muito mais que brasileiro, os caras sabem fazer o produto, sabem ganhar dinheiro, e vem e devolve o produto para nós acabado. Então é assim mesmo. Então, pessoal, é desse jeito aqui, o que acontece? O Brasil tem a matéria-prima, tem um solo orgânico riquíssimo, não tem tecnologia que sabe aproveitar e vende lá fora e os caras vão lá e constroem. É desse jeito que acontece, né, Alisson?
Então é isso aí mesmo. Então vamos filmar mais um pouquinho aqui, porque o Alisson está dando um spoiler para nós aqui a respeito de produto que vem da China. Então tira isso da sua cabeça. Ah, produto chinês não tem qualidade. É lógico que tem qualidade, gente. Todo produto tem qualidade. Todo produto tem que passar por uma esfera de qualidade, um sistema de qualidade, de produção, checklist, né, Alisson? Tem que ver tudo para depois vir. Coloca lá o selinho do Inmetro lá. O Inmetro vai lá, aprova, valida aquele produto lá. Cara, vai funcionar igualzinho os outros. Sim. Né? Ah, porque esse aqui tem que ser fabricado lá nos Estados Unidos. Não, a tecnologia é diferenciada dos Estados Unidos com China, mas a qualidade tem que ser a mesma. Porque senão, se não passar pelo Inmetro, não adianta, né, não, Alisson? Com certeza. E a gente tem um pouco esse preconceito com a China. Na verdade, eu trabalho com produto chinês há muitos anos. Mas a grande massa da população, porque o chinês, quando ele começou ali nos anos 2000 a fazer muito negócio com o Brasil, você tinha muito aquela questão do R$1,99, aquele produto que você comprava, ele já chegava estragado dentro de casa. Mas é porque não tinha critérios de seleção, o pessoal estava aperfeiçoando ainda os produtos, etc. Hoje em dia, os produtos chineses são tão bem vistos, são tão qualificados que, como por exemplo a Apple, ela fabrica os iPhones na China. Aí, tá vendo? A Tesla tem fábrica na China. Então, assim, grandes marcas, grandes fabricantes fabricam muito. A Ásia é muito forte nessa parte de mão de obra de fabricação. Grandes marcas de vestuário como a Nike, como outras grandes, todos fabricam. Eu vi um podcast lá, um cara comentando sobre a vida do chinês lá na China. Uma criança lá, ele já é preparado com 6 anos de idade. Ele já tem que começar a aprender e pensar que ele vai cair no mundo industrial com 6 anos de idade. Já coloca isso na cabeça do chinês. Por isso, quando o cara chega com a idade de 17, 18, 20 anos, o cara está produzindo e vira aí cientista, vira engenheiro. Por quê? Porque os caras são bons mesmo. Os caras sabem investir em tecnologia, sabem investir no ser humano para se qualificar, para entrar na indústria e tocar o negócio. Então, por isso que os chineses são avançados desse jeito. Sim. E os caras fabricam mesmo. Cara, até os drones que você pega, é tudo fabricado na China. Tudo. Né? Drone é fabricado da China. Você vai pegar bateria relógio, bateria, você vai pegar relógio, você vai pegar tudo é fabricado na China. Cara, essas máquinas que a gente trabalha aí, por exemplo, a Vonden mesmo tem máquina na China, é fabricado na China. Você pega essas luminárias da Avante, é tudo fabricado na China. Sim. Né? Sim. Então, cara, chinês, os caras tá dominando o mundo, com certeza. E os Estados Unidos está lá, né? Os Estados Unidos está lá com uma dorzinha de cotovelo aí, achando que o Brasil e a corda todinha do Brasil tá virando comunista. Mas, pessoal, não vamos entrar nessa seara, não, porque eu tenho certeza que vai ter muitos críticos aí, vai querer bater aí, falar que eu sou PT. Aí não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro que eu preciso de vender, eu preciso fazer a minha empresa crescer, igual os chineses, igual os brasileiros tem que crescer também, né? Sim. Tem que crescer igual os Estados Unidos, tem que crescer igual os chineses, tem que virar um país, o Brasil tem que virar um país potente, porque ele tem muita matéria-prima, tem muitas condições de crescer, mas o que estraga mesmo o Brasil mesmo aí para nós aí são essas politicagens aí que os caras fazem só para eles mesmo, e para nós que somos empresários, a gente tem que estar à mercê aí dessa toda a situação que existe no mundo, né? Não é só o Brasil, né? O mundo todo é desse jeito aí. Tu viu lá a guerra lá? Os caras, põe o cara de cá, vai lá, solta a bomba, fala pros caras, sai daí, nós vamos mandar uns caras invadir aí, o cara corre pro lado de lá, solta a bomba pro lado de lá, e quem é que tá fazendo isso? Isso é a política, cara, simplesmente isso é a política, aí o povo fica sofrendo aí, morrendo, né? Aí tem essas cambadas de doido aí do Hamas aí, que acha que tem que matar todo mundo, que todo mundo tem que morrer também, aí vai virando essa bagunça aí. Então, pessoal, no podcast do Roquete não é para ficar falando sobre violência não, mas tem hora que a gente não consegue, né, Alisson? A gente vai falar um pouquinho fora aí do Brasil, aí entra nessa seara aí de ficar falando essas babuzeiras aí, mas todo comentário político aí sempre vai dar uma polêmica grande e o pessoal depois vão rebater aí. Esquenta não, pessoal, porque aqui no podcast do Roquete não para e o sistema fotovoltaico também não para, né, Alisson? O Alisson, eu tenho observado aí o seguinte, o que acontece nessas empresas aí? Quando eu estou lá fazendo manutenção, que um cliente me chama lá, o que nós temos aqui hoje, como você estava falando aí, questão de geração e questão de segurança, né? O que nós temos que ter é segurança no sistema fotovoltaico, porque todo mundo acha o seguinte, que energia fotovoltaica é como se fosse uma energia que vem de uma bateria. Não, cara, ali é contínuo, ali é positivo, é negativo, que lá não dá choque, não. Fala para mim qual que é o risco que o cara tem na hora dele fazer uma manutenção no sistema elétrico, que tem muitas empresas que estão fazendo serviço aí, que eu tenho observado.
Os caras pegam a fiação elétrica, passa dentro da tubulação que passa fio de energia alternada e põe ali os cabos ali e fala, vamos falar um pouquinho aqui nessa parte de segurança para o cara entender que quando ele se deparar com um sistema fotovoltaico, ele presta muita atenção que ele não pode ficar cortando qualquer cabo. Sim. Fala um pouco para nós aí sobre segurança. Com certeza. Então, no solar, a gente tem dois lados, né? A gente tem um lado que é de corrente contínua e tem um lado que é de corrente alternada. O sistema basicamente é composto pelos painéis solares, o inversor, né? Estrutura de fixação, os materiais elétricos e também o medidor bidirecional. Isso aí eu vou falar um pouquinho, que é o que a concessionária, depois a Equatorial, no caso aqui de Goiás, quando você aprova o projeto, ela vai lá e substitui aquele medidor que só avalia o seu consumo, só mede o seu consumo, agora ele tem o medidor bidirecional, porque você vai jogar energia na rede. Então ele mede o consumo e o que você joga na rede. Os painéis solares, eles geram energia de corrente contínua. Os raios solares batem nele e pela forma com que ele é construído ali, através do silício, gera uma reação físico-química que sai energia no cabeamento. Mas só que essa energia ela não pode ser consumida diretamente na nossa tomada, porque ela está em corrente contínua e na tomada em corrente alternada. São duas formas diferentes de geração de energia. Já o inversor, ele pega essa energia gerada pelos painéis solares, faz o tratamento dela e deixa ela de forma com que a gente consegue consumir nos nossos equipamentos. Falando de uma maneira grossa, ele deixa do mesmo jeito que a gente recebe na rede. O papel dele é pegar a energia das placas e deixar do mesmo jeito que a gente recebe da rede. Então, é muito importante assim, a gente falar, porque muito cliente às vezes pensa, não, então, quando eu coloco energia solar, não vou precisar mais da rede elétrica. Não, não é bem assim. Existem vários tipos de sistema. Um deles é o sistema off-grid, que esse significa desligado da rede e a gente coloca um banco de baterias e aí a energia gerada pelos painéis solares é armazenada no banco de baterias e aí você consegue atender todo aquele consumo ali através do armazenamento na bateria. Mas esse sistema é um pouco mais caro. E aí surgiu um sistema intermediário. Mas eu quero ter a rede elétrica, só que eu queria usar cada vez menos a rede elétrica. Então criou-se o sistema híbrido. O híbrido, ele trabalha com a rede elétrica junto e trabalha com a bateria. Só que aí você pode ter um banco menor de bateria. Somente para casos de emergência, por exemplo, você ficar poucas horas ali sem energia através da bateria. E quando volta a energia, você tem ali o sistema solar também, talvez mandando energia para a rede, aí você pode controlar de várias maneiras. E o sistema convencional, ele depende exclusivamente da rede elétrica, porque o inversor vai ver a energia de um lado e ele vai gerar do mesmo jeito que ele vê. Tanto é que, por exemplo, se muito cliente rural, por exemplo, a gente faz esse tipo de análise, o cara recebe uma energia ruim porque é no fim da rede, então a energia ela chega com a tensão mais baixa. O inversor ele não vai corrigir o problema da rede elétrica. Ele vai espelhar a mesma qualidade de energia que a gente enxerga. Se a energia, o cara recebe 220, em vez de 220 ele está recebendo 180, o inversor ele vai botar 180 também, porque ele tem que entregar a mesma energia para poder injetar na rede elétrica. Então, quando a gente fala dos sistemas, a gente falou do sistema off-grid, que é totalmente isolado com bateria, o sistema híbrido, que é um sistema parcial, que você consegue armazenar parte na bateria, mas também utilizar a rede elétrica, e o sistema on-grid, que é o convencional, que todo mundo está acostumado. Entra também uma outra figura do microinversor. Por que eu estou falando dessa outra figura? Porque agora o bombeiro lançou em 2025, na verdade ela é de 2023, a norma chama NT44. Essa norma ela veio para trazer seguranças em instalações com energia solar. Por que é legal da gente falar sobre isso? Em 2023 eles criaram a norma, revisou em 2025. Até então não tinha uma norma que falasse sobre segurança especificamente. Tem a NBR 5410, a 16690 que fala do solar, tem a outras de aterramento, mas essa do bombeiro ela não fala nada disso. Ela quer trazer segurança para instalações de energia solar, principalmente porque tem acontecido mais casos de incêndio, casos de
muitos casos de problema em instalações de energia que tem energia solar, em que o bombeiro está suscetível a tomar choque, dando ali o socorro naquela residência. E com esse surgimento dessa norma, surgiu ainda mais a figura dos microinversores. Esses microinversores, porque na norma ela fala que você não pode ter em nenhuma das linhas mais de 120 volts. Com o sistema tradicional, normalmente você conecta lá 5, 6, 10 placas em série, uma conectada na outra, cada uma gerando 50 volts. Então você está com 500 volts em cima do telhado. Foi até onde você falou, o cara não pode cortar uma fiação dessa de positivo e negativo. De fato não, porque 8 placas, 10 placas, a gente está falando de 500 volts ali no telhado. Então não é uma bateria de 12 volts de 24. E a corrente contínua, ela é brutal, ela não dá chance para erro. É porque eu estou falando isso para você, Alisson, exatamente 8 meses, há um ano atrás, lá em Anápolis, morreu um prestador de serviço, Sim. num telhado, Sim. porque ele estava fazendo a instalação do sistema fotovoltaico, aí o cara morreu eletrocutado lá em cima. Sim. Por isso que eu estou querendo dizer aqui que essa parte de segurança que é perigoso, que o cara tem que tomar conta, né? Sim. Porque energia, gente, não é brincadeira. Então, se você achar lá que tem um fio vermelho e o outro fio é preto, e você tá lá olhando na placa lá que tem um sinal de positivo e um sinal de negativo, esse aqui eu posso cortar, não faz isso não, que você pode se fuder com isso aí, né? Com certeza. Você tá mal, né? Porque essa parte aí você pode ser prejudicado ou perder a sua vida, né? E aí, dentro dessa questão, o bombeiro ele começou a ver esses riscos. E aí ele trouxe essa segurança baseado na norma americana. E hoje, para atender o bombeiro, você pode ter 3 tipos de instalação. Uma instalação com inversor tradicional, como ela surgiu em 2023, ela deu uma carência de 3 anos para quem já tinha instalado se adequar. Então até 2026 a pessoa ainda pode trabalhar com o sistema antigo. Depois disso, os sistemas antigos, que são inversores string, esse inversor tradicional, ele tem que ter uma proteção contra falho de arco e proteção contra uma chave de desligamento rápido. Essa falha de arco, ela, por exemplo, você tem um conector, está dando lá um mau contato, ninguém está vendo. Ele vai funcionar como se fosse um DR. É como se fosse um DR. Esse AFCI, que é Arc Fault Circuit Interrupter, é um interruptor de falha de arco. Ele vai ficar medindo ali aquela energia. Se ele vê que está tendo alguma fuga, algum tipo de fuga, de um cabo decapado, conectando, dando contato num telhado, ou de, por exemplo, um conector ali dando mau contato, que vai gerar algum tipo de fuga, ele vai desarmar o inversor. E aí os inversores antigos eles não tinham esse tipo de proteção, então o cara vai ter que colocar uma proteção externa para esse tipo de coisa e, além disso, uma chave de desligamento rápido, porque o bombeiro, ao chegar na instalação, ele vai ver uma placa, primeiro vai ter uma placa de sinalização falando que essa instalação conta com o sistema fotovoltaico e ela que obrigatoriamente tem que ter chave de desligamento rápido. Porque o bombeiro, ao se deparar com a instalação, ele vai lá, aperta uma botoeira, essa chave de desligamento rápido, ela desarma as placas lá em cima, e aí o cara consegue dar um combate, porque antes não. Você tem lá sistemas hoje que tem 20 placas em série, trabalhando com 1000 volts. O cara conduzindo a água lá para cima do telhado. Isso. Umidade descendo, escorrendo escada abaixo, imagina. Além de você ter um problema já, você pode ocasionar outro de uma outra pessoa machucada. Então, teve essa situação da norma, até 2026 se adequa, só que residencial, em instalações residenciais, o cara não precisa se preocupar muito, porque a norma ela é orientativa. Agora, para quem tira alvará de bombeiro para funcionamento, esse sim precisa... Prédio comercial. Esse prédio comercial, indústria, prédio residencial, que os condomínios instalam para gerar para as áreas comuns, precisa se adequar para as normas do bombeiro. Aí, essa primeira instalação com o inversor tradicional precisa dessas 2 proteções, ou o cara pode colocar um otimizador de potência, que é um outro dispositivo que ele coloca e aí também consegue adequar e atender a norma do bombeiro. Ou então, ele consegue colocar um microinversor. O microinversor atende também essa norma do bombeiro. Aí tem essas 3 possibilidades. Dentro disso eu garanto que eu não tenho mais de 120 volts e que eu tenho a minha instalação eficaz. E é importante também, assim, a gente fala de equipamento. Equipamento é proteção, mas o que o pessoal mais negligencia, o que eu vejo no setor, é a instalação mal feita. Cara, por exemplo, eu me deparei com a instalação
acho que ainda não foi nem liberado ainda pela Equatorial, que o cara fez a instalação lá, ele simplesmente pegou os cabos que saem lá das placas e jogou em cima do telhado, sem proteção, sem nada. Ou seja, o cabo tá lá novinho, né? Sim. Sol e chuva, sol e chuva. Daqui mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, o cabo vai deteriorar ali com o tempo. Sim. Encostado ali na calha. Olha o que podemos aí ter amanhã. Uma dor de cabeça para esse cliente, né? Sim. Então, assim, cara, e realmente essas instalações aí que os caras estão fazendo aí, tá deixando muito a desejar nessa parte. Porque, infelizmente, muitos clientes aí, às vezes o cliente também nem olha a questão de preço. O cara vai lá, faz um orçamento, fala, vou fechar com esse cara aqui, ele me deu atenção, o preço dele tá bom, eu dou conta de pagar, ele vai parcelar para mim lá, ele vai me ajudar no financiamento do banco. Vou fechar com esse cara. E às vezes a empresa não está lá qualificada e preparada para fazer um serviço de excelência, né? Sim. E deixa um pouco a desejar, principalmente nessa parte de acabamento. Porque, cara, como é que você pega uma instalação elétrica, pega um cabo e joga um cabo de energia em cima do telhado? Será que aquele cabo vai resistir há muito tempo? Não vai. E uma coisa que, assim, os principais erros que eu vejo nas instalações, eu vou citar 5 erros. Esse que você falou é um deles. Instalações desprotegidas. O cabo de energia solar, ele tem uma camada extra de proteção que é UV. Na teoria, ele poderia ficar exposto ao sol que ele suporta. Tem garantia, tem tudo. No entanto, o cabo ele tem proteção contra sol, mas ele não tem proteção contra prestadores de serviço que está subindo no telhado a todo momento. O cara carregando uma caixa de ferramenta deixa cair em cima do cabo. Um cara vai lá furar alguma coisa para instalar um ar-condicionado, instalar uma câmera, e aí o cabo está desprotegido. Então, é necessário também, mesmo que o cabo tenha proteção, você colocar um eletroduto. E aí o pessoal vai, vou colocar um eletroduto, coloca um corrugado que não tem proteção UV. Com 1 ano, aquele corrugado ele esfarela todinho. Só para inglês ver. Para inglês ver. Aí, o correto é você colocar um eletroduto Copex. O Copex ele tem uma camada metálica por dentro, então ele vai ter uma durabilidade, uma resistência maior. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro erro é cabo desencapado no telhado, ou cabo vulnerável no telhado. Um outro erro é instalar placa na sombra. Muita gente não observa direito, não dimensiona direito o sistema. Né? E o sombreamento é um dos maiores vilões que ninguém vê sobre a performance das usinas. Né? Além da sujeira, que o pessoal acha que é igual Sky. Você coloca lá, aponta para o sol e aí já era. Não, cara, energia solar precisa de manutenção. Todo mundo no começo falava que não precisava de manutenção para vender. Hoje, a conversa tem que ser outra. O sistema precisa de manutenção, é um ativo, é um negócio que está botando dinheiro no seu bolso, você vai deixar lá jogado de qualquer maneira? Então, precisa dar limpeza no sistema de energia solar, precisa fazer uma inspeção anual, para você saber se o seu sistema está gerando. O negócio dura 25 anos, você paga lá 100, 200 mil no seu carro, que vai só te dar custo, você tem que gastar com seguro IPVA, pneu e manutenção. E nisso você gasta dinheiro. Agora com o sistema que está lá, que te economiza todo mês R$1.000, você não quer gastar 200, 300 reais com uma limpeza. Vai entender, né? É porque, por exemplo, né, o cara tem um carro e lava o carro toda semana. Isso. Né? Toda semana o cara vai lá e lava o carro. Agora o sistema fotovoltaico dele... Que bota dinheiro no bolso. Que bota dinheiro no bolso, o cara não lava o sistema dele, né? É isso. Então é desse jeito, pessoal. Então estamos aqui hoje no podcast do Roquete, falando que esse cara ele é extraordinário em sistema fotovoltaico. O cara conhece muito. No próximo bloco agora nós vamos retornar aqui, bater um papo descontraente com o Alisson da Energius. Aguarde.